Boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao segundo webinar que promovemos este ano na qualidade de autoras do manual A Par e Passo 8. Desta feita, vamos falar um bocadinho sobre oralidade. Ora, venham comigo. A frase que dá mote a este segundo webinar, professor, falar em público é difícil, é uma frase que nós ouvimos com muita frequência na sala de aula. Os nossos alunos, de facto, têm receio de falar em público, têm medo e muitas vezes furtam-se a este tipo de desenvolvimento da competência da expressão oral. É por isso que vos convido este ano a promover uma nova reflexão. Desta feita, começando pelo fim. Vamos começar pela avaliação. Convido-vos a todos a pensar naqueles momentos em que avaliamos as atividades de expressão oral. É um momento de observação direta em que o professor tenta avaliar, observar aspectos do plano paralinguístico, do plano cinésico e do plano textual. E esta é uma tarefa muito complexa. Se nós olharmos para as grelhas que os manuais propõem, manuais de diferentes editoras, inclusive é o manual A Par e Passo, o que vemos é uma panóplia de parâmetros de observação que convidam a uma avaliação específica. Fala-se da seleção da informação, do tema, do ponto de vista, da voz, se o aluno usou ou não citações, se encadeou bem o seu texto, se o discurso foi articulado corretamente, convoca-se também a postura como âmbito de avaliação e será que a sintaxe esteve usada de forma correta e a velocidade, o aluno falou muito depressa, falou muito devagar, e a postura de novo esteve adequada à velocidade do texto e o ritmo vocálico e as entoações e a expressividade e o suporte que o aluno usou e o léxico correto ou não e a adequação comunicativa e o género e a estrutura e etc, etc, etc. Colegas, há alguém que consiga de facto avaliar, observar todos estes aspectos num momento de observação direta de uma apresentação oral de qualquer aluno? Todos nós sabemos que não, isto é impossível. Dizem-nos os estudos que têm sido feitos que muitas vezes os professores atêm-se mais à parte textual e esquecem um pouco mais a parte do paraverbal, mas ainda assim o texto oral é um texto com características muito específicas. Primeiro, é um texto imediato, acontece naquele momento e é irrepetível. Nós não podemos pedir ao aluno que recue 2 ou 3 segundos. Olha, repete lá isto outra vez que eu não percebi bem. Ora, faz lá esta segunda parte que eu gostava de ouvir outra vez. E muitas vezes, sobretudo no terceiro ciclo, estamos a falar de textos muito breves. Os alunos, de facto, não falam durante muito tempo. E neste pouco tempo, que é o tempo da voz, da apresentação do texto oral por parte dos alunos, nós não conseguimos, é humanamente impossível observar, avaliar, analisar todos aqueles aspectos. Muitas vezes concentramos-nos em 2 ou 3 e esquecemos os outros. Por vezes temos uma dificuldade imensa olhando para a grelha que temos à frente e pensamos, mas agora que avaliação, que nota, que classificação vou eu colocar aqui nesta quadrícula? Estes receios, estas hesitações são comuns a todos os professores. Tentamos resolvê-las. Há quem fale na possibilidade de gravar as apresentações dos alunos para as visionar depois. Este é um aspecto muito sensível, primeiro porque carece de legalidade. Nós, na qualidade de professores, não podemos filmar ou gravar as apresentações dos nossos alunos. Este é um aspecto ainda por resolver pelo Ministério da Educação, em colaboração com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. E se o fazemos, estamos a incorrer em algum tipo de ilegalidade. Por outro lado, mesmo que o façamos, o aluno da sua parte precisa também de um feedback em relação àquilo que foi a sua prestação. Como é que o aluno consegue esse feedback? Todas estas questões são questões que nos devem fazer parar um bocadinho, avaliar um bocadinho aquilo que de facto estamos a fazer e devem-nos
convidar a uma reflexão sobre o tipo de ensino que a expressão oral efetivamente merece. Antes disso, pensemos também numa outra questão. Se estamos a avaliar tudo, a fazer uma avaliação global, holística, digamos assim, isso significa que estamos a ensinar tudo? O que é que de facto nós ensinamos para preparar uma atividade de expressão oral? Se pensarmos na escrita, nós conseguimos perceber, ensinei a estrutura do texto, trabalhei a ortografia, trabalhei a pontuação e agora vou avaliar estes aspectos para ver se os meus alunos de facto os perceberam, se já evoluíram nestes domínios. Mas quando ensinamos oralidade, o que é que de facto estamos a ensinar? Não estaremos nós, muitas vezes, sobretudo a atentar no texto e, sobretudo, a pensar no momento da apresentação oral? É que o momento da apresentação oral é o momento do teste. E todo o caminho que se faz até ao teste, até ao momento formal da avaliação, é esse caminho que quero trazer aqui e para o qual vos convido a olhar em conjunto comigo. Porque, de facto, não há um saber falar em geral. Isto é algo que não existe. Não há uma generalidade que seja o ponto de alavanca da expressão oral. E nós sabemos que vamos dizendo aos alunos, olha, não te esqueças, atenção à voz, atenção aos gestos, mas esta atenção foi de facto ensinado? Estes elementos foram de facto trazidos para dentro da sala de aula e tratados enquanto elementos ensináveis? É que também não existe um plano não verbal em geral. E se nós trabalhamos o texto, temos de trabalhar todas as dimensões da oralidade, porque, como vimos no início, a oralidade é feita de 3 grandes eixos. É feita do texto verbal, é feita da parte cinésica, toda a parte física, e da parte paraverbal, nomeadamente a questão vocálica e todos os aspectos, todos os domínios da voz. Por outro lado, cada um destes elementos do plano não verbal não existem per si. Cada um destes elementos está associado às competências e às situações que ativamos em cada situação, em cada contexto de uso. Nós não falamos de igual forma com os amigos, na escola, com os colegas, numa situação formal. O nosso corpo, os nossos gestos, o nosso olhar, a nossa voz adequa-se às diferentes situações. E é importante que quando estamos a ensinar oralidade, ensinemos também estes aspectos aos nossos alunos e é importante que lhes permitamos experimentar estas variações que são a adequação à situação de uso, ao contexto de uso. Antes de o fazer e em colaboração com esta reflexão, é muito importante também que percebamos quais são os conteúdos a trabalhar se queremos ensinar oralidade e que progressão devemos considerar. Começar por onde? Para chegar onde? Trabalhar explicitamente, declaradamente o quê? Esta é uma reflexão que é importante que seja feita e é uma reflexão que não está muito clara nos documentos que orientam as nossas práticas, nomeadamente nas aprendizagens ou em documentos conexos. Pensemos em concreto na questão do plano não verbal, que era aquela que eu gostaria hoje de trazer aqui, porque talvez seja aquela que está menos bem desenvolvida e em relação à qual há menos memória didática. Esta questão dos conteúdos do plano não verbal devem ser sempre ajustados ao género que se está a estudar. O corpo, a gestualidade, o rosto é necessariamente diferente de um texto de opinião para, por exemplo, um texto narrativo. Contar uma história com o corpo é algo diferente de vir a público defender uma determinada posição. E isto tem de ser trabalhado. Para além disso, temos também de pensar, como vos dizia há pouco, na situação de comunicação. Quem é que me está a ouvir?
Em que contexto? Que relação eu tenho com estas pessoas? As pessoas que me vieram ouvir estão à espera de quê? E, por exemplo, o grau de formalidade implica também o tipo de corpo que vamos adotar. Um grau de formalidade maior implica ou obriga a alguma contenção em termos de gestualidade, em termos vocálicos. Se estivermos num contexto semi-informal, já poderemos de forma mais ligeira, adaptar a voz aos conteúdos do que estamos a dizer e a ser um pouco mais expansivos nos gestos. E isto também tem a ver com o objetivo da comunicação. Eu estou a falar para quê? Isto significa que é muito importante que, para além de trabalharmos os vários planos do não verbal, pensemos também no contexto comunicativo e na gestualidade e no físico que o contexto comunicativo implica. Por outro lado, é também importante, quando pensamos nestas dimensões ensináveis do oral, aquilo que nós conseguimos explicitamente ensinar, é também importante que consigamos definir um conjunto de conteúdos que se orientam para um processo de didatização e que levem à avaliação. O que está aqui a ser convocado é uma ideia que nós defendemos e que vamos trabalhar este ano no Manual a Par e Passo 8, que tem a ver com a importância de não trabalhar o oral sempre como um todo, pelas dificuldades que convocava logo no início deste nosso webinar. Será muito mais benéfico, muito mais profícuo trabalhar um aspecto do oral de cada vez. E desta forma, atentando neste domínio que eu consigo ensinar e abordar explicitamente e não no todo, eu conseguirei também, de forma mais airosa e com maior facilidade, conseguir identificar um percurso didático a seguir ao longo do ano e, diria até mais, ao longo de um ciclo de aprendizagem. E este percurso didático, a nosso ver, deve seguir este caminho. Devemos começar sempre por desenvolver uma avaliação diagnóstica de um determinado aspecto do oral. Centremos-nos agora, como vos disse há pouco, no não verbal. Este é o primeiro momento, o momento em que o professor observa o aluno e até é importante que o aluno se descentre um pouco do texto. Podemos fazer isto, por exemplo, pedindo aos alunos que contem uma história interessante que lhes aconteceu, por exemplo, nas férias, seja real, seja inventada, não interessa, de forma a que o texto não tenha um peso excessivo na apresentação do aluno, de forma a que o texto não preocupe excessivamente o aluno. Mas também não vamos dizer aos alunos que estamos centrados e que vamos prestar atenção aos seus gestos, ou ao rosto, ou ao olhar, de forma a que eles também não sintam essa tensão e de forma a que não fique algo artificial e que não corresponde ao verdadeiro desempenho do aluno. Mas é importante que ele consiga ser o mais natural possível. E se o texto que ele vem apresentar é um texto que ele domina e que consegue apresentar com alguma facilidade, nós também conseguimos uma maior naturalidade em termos de diagnóstico. Após esta atividade de diagnóstico, nós podemos avançar para uma sinalização objetiva das reais dificuldades que o aluno tem. Porque o diagnóstico vai nos permitir não ver tudo, mas olhar, por exemplo, para os gestos e identificar quais são as reais dificuldades em termos de gestualidade que podem permitir ao aluno aperfeiçoar a gestualidade, torná-la muito mais expressiva e evoluir. Estando estes dois passos dados, podemos avançar de seguida para o desenho de um percurso didático. Para onde vou, a que tipo de texto vou associar este trabalho do não verbal, que caminho vou seguir. E obviamente que se conseguirmos fazer isto, também estamos a conseguir definir descritores de desempenho claros. Porque sabemos concretamente o que estamos a trabalhar e a ensinar. E, desta forma, trabalhar o oral já não será algo genérico, generalista, quase abstrato, mas vai ser muito concreto. Desta vez estou a trabalhar apenas o olhar. E é aqui que me vou centrar. E se conseguirmos fazer isto, também vamos conseguir
no momento da avaliação, não é? O momento do culminar do processo de aprendizagem, vamos conseguir saber concretamente o que vamos avaliar. Já não vamos perder o nosso olhar entre os gestos e o corpo e a voz e o texto e oscilando nesta observação que nunca é igual de aluno para aluno. Sabemos, nós e os alunos, que naquela avaliação o que vai ser importante, o que vai ser de facto avaliado é o olhar, por exemplo, imaginemos. E o aluno pode focar toda a sua atenção nesse elemento do não verbal. E por outro lado, isto permite-nos também selecionar um número razoável de parâmetros a observar e adequá-los a uma avaliação por rubricas, clara, explicitada, muito mais objetiva e que permite quer ao professor avaliar o aluno, quer ao aluno proceder à sua autoavaliação. E desta forma, voltando de novo aos conteúdos ensináveis e avaliáveis, é possível pensar para um 8º ano ou para um 7º ano que no plano do texto trabalharemos a estrutura dos vários géneros textuais, por exemplo, questões de coesão e de coerência, nunca muito finas. É muito importante que também saibamos isto. Embora, por exemplo, a questão da estrutura seja uma questão que torna o texto oral próximo do texto escrito, é também importante que aceitemos que o texto oral tem especificidades que são dele, como, por exemplo, as hesitações, as interrupções, as reformulações, as frases inacabadas, problemas ocasionais de sintaxe. Todos estes aspectos são característicos do oral. Podem naturalmente ser limados de forma a que o texto oral fique cada vez mais perfeito, mas eles não são os aspectos essenciais numa oralidade, porque o texto oral tem esta característica que o distingue do texto escrito. O texto escrito é um texto limpo, é um texto correto, escorreito. O texto oral vive de outras questões, porque enquanto estamos a falar, estamos também a pensar. E faço aqui um parênteses para dizer também outra coisa. Um texto trabalhado no âmbito do oral formal não é um texto lido. É importante que os nossos alunos percebam que trazer o texto escrito não é verdadeiramente trabalhar um texto no âmbito da expressão oral. O que eles trabalharão no máximo será uma tentativa de leitura expressiva. O verdadeiro oral que a escola deve trabalhar é um oral que é planificado, sim, porque isto é uma característica do oral formal, mas que não é escrito. E esta passagem do plano, da estrutura, que pode estar escrita ou que seja mental, é muito importante, porque senão os nossos alunos nunca vão verdadeiramente desenvolver a capacidade de falar em público, que é muito diferente da capacidade de ler em público. É importante que os alunos avancem neste sentido. Apresentar um texto oral não é ler. Portanto, eu não vou trazer papéis para a minha apresentação oral. No máximo, é algo que também pode ser treinado com os alunos, poderei trazer ou uma apresentação, um suporte PowerPoint, que não vou estar a ler, serve de apoio para eu não me perder na minha apresentação e também serve de apoio para o público conseguir acompanhar melhor a apresentação das ideias, um pouco como eu estou aqui a fazer. Ou então um pequeno papel, uma pequena folha, onde apresento os tópicos essenciais, também mais uma vez para me orientar, para não me perder no raciocínio. Regressemos então aqui à questão do domínio textual. Podemos ensinar estrutura, questões de coesão, questões de coerência e, por exemplo, léxico, pensando nos vários temas que são abordados ao longo do ano, esta será uma boa oportunidade de enriquecer léxico em diferentes áreas semânticas. No âmbito do domínio não textual, o que é que eu posso ensinar? No plano cinésico eu posso ensinar questões relacionadas com a postura, isto é ensinável, sobretudo pensando naquilo que não se deve fazer e naquilo que se pode fazer, quais são as possibilidades comunicativas do nosso corpo. Questões de gestualidade, questões do olhar, cada um destes elementos é um elemento
que pode ser trabalhado de forma isolada. Não queiramos fazer sempre tudo. Assim como num texto escrito, eu não consigo de uma só vez trabalhar estrutura, coerência, coesão, pontuação, ortografia, organização de ideias, arrumação do parágrafo, articulação entre parágrafos. Não se pode trabalhar isto tudo de uma vez, sob pena de os nossos alunos não aprenderem de facto a técnica da escrita. No oral temos exatamente o mesmo problema. Temos que selecionar um aspecto do textual e do não textual e trabalhá-lo explicitamente, e apenas aquele, sabendo que estamos a trabalhar num sentido de progressão. No âmbito do plano paralinguístico, por exemplo, podemos trabalhar vários aspectos ligados à voz, a intuação, a ênfase, a dicção, o ritmo, a intensidade, e cada um destes parâmetros pode ser trabalhado isoladamente, pensando num todo que vai ser construído um pouco mais adiante. E assim, quando estamos a operacionalizar uma dada atividade, devemos, por um lado, escolher o género textual. Pensar em conjunto com os alunos em que contexto social este género vai aparecer. Podemos até simular, isto também é importante que possa acontecer, o contexto por defeito da apresentação de um texto oral é a sala de aula. Mas não é obrigatório que os alunos sejam sempre alunos a apresentar para alunos e para o professor, sobretudo para o professor. Nós podemos simular outros contextos. Imaginemos que somos um apresentador de televisão, um jornalista e que estamos a apresentar para o grande público. Imaginemos que somos um contador de histórias que está a contar uma história para crianças. Podemos imaginar diferentes contextos também para permitirmos aos nossos alunos trabalharem diferentes formas de dizer e de expressar fisicamente e vocalicamente esse conteúdo que se quer dizer. No âmbito do género textual, então, para além da atividade, do contexto social, devemos pensar também no género e será importante falar do plano de texto e, por exemplo, da questão lexical, de que já tínhamos falado há bocadinho. Perspectivar a situação comunicativa e o objetivo comunicativo, não é? Quantas pessoas estão a assistir, que grau de intimidade e de relação eu tenho com elas, como é que me quero envolver emocionalmente, se quer ficar frio e distante ou se quer desencadear sentimentos, qual é a espontaneidade, é formal, o discurso é semiformal, é completamente informal, como é que é? E adequar a estes elementos todos o domínio do não verbal, o domínio do paralinguístico e o domínio do cinésico, escolhendo lá dentro também um aspecto concreto a trabalhar. Portanto, toda a preparação de uma atividade de expressão oral deve contemplar estes domínios todos. E é importante que sejam refletidos, analisados, explicitados em sala de aula para que o aluno consiga ter mais sucesso nas suas apresentações orais. E é por isso que vos propomos aqui um percurso didático possível. Seria um percurso em 5 momentos, onde articulamos conteúdos do verbal a conteúdos do não verbal. No momento 1 poderíamos trabalhar, por exemplo, o género exposição, e lá dentro trabalharíamos estrutura e vocabulário. No momento 2 trabalharíamos a apreciação crítica, e aí trabalharíamos a estrutura deste texto e também vocabulário. No momento 3, avançaríamos para a descrição. Já não seria necessário trabalhar a estrutura, porque os alunos já trabalharam muito a descrição. Então vamos prestar mais atenção à questão da coesão, dos conectores. Não é? Os conectores também são grandes orientadores no texto oral e são importantes para conduzir quem está a ouvir. E, por exemplo, o vocabulário. No momento 4, avançaríamos para o texto expositivo e aí poderíamos trabalhar estrutura, e, por outro lado, coesão, não é? Conectores, marcadores discursivos. E no momento 5 iríamos até ao reconto, recordando a estrutura e trabalhando de novo questões de coesão e de vocabulário. A cada um destes momentos poderíamos associar um aspecto ensinável do oral, um parâmetro ensinável do oral. Assim, no momento 1 poderíamos trabalhar a postura, no momento 2 a gestualidade, no 3 o olhar, no 4 a voz no âmbito da dicção e da entoação, no 5 a voz no âmbito do ritmo e da ênfase. E isto seria um percurso didático para o ano inteiro, que imaginemos que era implementado no 8º ano,
No nono ano seria de novo retomado para aprofundar as questões da postura, da gestualidade, mas o que é importante é que seja uma de cada vez, para que nós consigamos trabalhar mais eficazmente cada um destes aspectos, para que consigamos falar mesmo delas em sala de aula e não dizer em geral atenção ao corpo, atenção à voz, atenção aos gestos. Isto é dizer tudo, mas de facto não é construir um caminho de evolução para os nossos alunos. E esta reflexão de natureza didática sobre o oral é muito importante que seja feita e é muito importante que permita aos alunos uma consciência do aspecto que está a ser trabalhado, para que também possam ter uma consciência do aspecto em que devem apostar quando estão a preparar a sua intervenção oral. No fundo, estamos a ir das partes para um todo que se vai atingir lá mais à frente e que se vai trabalhando gradualmente. Assim, num primeiro momento, recordando aquele percurso de que vos falava há bocadinho, num primeiro momento, pensando que vamos trabalhar, por exemplo, as questões de postura, seria importante que o professor fizesse um diagnóstico só das questões de postura, usando uma grelha como a que eu vos proponho aqui. Não é? Com o aluno identificado, o que é que tem esta grelha? Esta grelha apresenta um conjunto de aspectos das observações que ao longo dos vários anos em que tenho estudado a oralidade tenho recolhido, são aspectos que tipicamente os alunos exibem em termos de postura e que são aspectos negativos e a corrigir. Esta grelha permite ao professor identificar quais são os aspectos no âmbito da postura nos quais o aluno está a falhar ou está a ter um desempenho menos positivo. O corpo rígido, acontece muitas vezes, os alunos falam como se estivessem congelados. O corpo não comunica, está ali hirto. Um corpo altivo, alguns alunos por defesa até falam de forma mais altiva, queixo levantado, como se fossem superiores, muitas vezes não se sentem superiores, é uma defesa. O corpo curvado ou encolhido, como se estivessem quase com uma marreca, com algo a pressionar os ombros e a fechar os ombros sobre o próprio corpo. Frequente também os movimentos pendulares, não é? O aluno que anda com a perna de um lado para o outro, ou só com os braços, ou que abana só a zona aqui dos cotovelos, também muito, muito frequente, e são tudo manifestações de nervosismo, de medo, de tensão, são descargas emotivas. Motivações imotivadas, o aluno que apresenta a andar de um lado para o outro, como se estivesse a correr a maratona, ou de trás para a frente, ou de um lado da esquerda para a direita. Pernas cruzadas, acontece muitas vezes, levando até os alunos a algum desequilíbrio, algum tipo de tique, bater com a perna, bater com o calcanhar, bater com o pé, levantar a perna, também acontece, encostar-se a algum lado. E isto é uma atitude de refúgio, agarrar-se ao quadro, segurar-se à secretária do professor, segurar-se a uma das carteiras da frente. Tudo isto são aspectos que levam a uma postura errada em termos de comunicação, porque é uma postura de refúgio ou que denuncia nervosismo, medo e não adequação à intenção do texto. Portanto, é importante que os alunos consigam de forma consciente perceber como fazem, para que consigam perceber também o caminho a seguir para aperfeiçoar as suas, neste caso, posturas. A estas posturas que devem ser evitadas, nós podemos opor um conjunto de posturas corretas que podemos ensinar. E aqui estamos a trabalhar explicitamente uma dimensão ensinável, que é a dimensão da postura. E podemos ver com os nossos alunos que um corpo que comunica é um corpo direito, aberto, não encolhido, não tenso, ereto, confortável, de ombros levantados, e é um corpo que comunica de frente para o público. E esta é também uma postura muito importante para a própria projeção vocálica, porque se temos tendência a encolher o corpo, a nossa voz também sai com mais dificuldade, porque os pulmões estão atrofiados, o ar não circula. Se os alunos conseguirem abrir o peito e comunicar com esta zona central do corpo, tudo será mais
comunicativo e a voz também se projetará com mais facilidade. A ventilação também será uma ventilação mais calma, porque se ventilarmos, se hiperventilarmos, estamos a desencadear reações nervosas, ficamos mais tensos, com mais medo, com dificuldade em falar, confusos até. Portanto, tudo que seja abrir, ventilar, respirar, calma, é também um caminho em frente para uma boa comunicação oral. Este é um aspecto, são vários aspectos, não é? Vários aspectos a trabalhar com os alunos e que os alunos aprendem e nos quais eles reconhecem facilmente, depois de o professor conseguir explicitar quais são as posturas erradas, eles reconhecem com grande facilidade o que é errado e o que é certo, e no momento de uma auto ou heteroavaliação, os alunos reagem muito bem, porque eles já educaram o olhar, sabem o que ver, o que procurar e sabem o que é menos correto e distinguem também e identificam o que é mais correto, mais acertado e que funciona melhor. A partir daqui será adaptar a postura à situação real. Podíamos desafiá-los, por exemplo, são algumas sugestões, a uma situação, por exemplo, de comunicação em contexto empresarial, não é? Imaginem que trabalhavam numa empresa e que iam apresentar aos vossos colegas de trabalho e aos vossos chefes uma determinada ideia, através de um texto expositivo, e tinham de fazer uma exposição e defender uma determinada ideia. Como seria o corpo? Não é? Como seria aqui a comunicação que estariam a passar? Não é? Como se posicionariam? Haveria movimento, não haveria movimento? Estaríamos mais fixos? Podíamos movimentar-nos de A para B? Falava virado para quem? Como é que seria todo o boneco que eu estou a desenhar para apresentar uma postura ajustada, comunicativa e que também não seja sinalizadora de uma tensão nervosa que vá prejudicar a minha comunicação. No segundo momento, já mais à frente, final do primeiro período, até início do segundo período, podíamos dedicar-nos ao estudo, por exemplo, da gestualidade. Estamos aqui a deixar os 2 exemplos. E o percurso a seguir seria um percurso muito idêntico. Vamos identificar quais são os elementos de gestualidade que os alunos adotam que são menos corretos, que prejudicam a comunicação. Todos os elementos que correspondam a cruzar braços à frente, na zona da pelvis, atrás, com um braço a segurar outro braço, mais em cima, mais em baixo, no cotovelo, na mão, tudo que seja cruzado é contrário à comunicação. É uma barreira à comunicação, que é lido do outro lado como ou um sinal de nervosismo, ou um sinal de indisposição, ou um sinal de antipatia, ou um sinal de não querer comunicar, ou um sinal de não saber comunicar. Tudo o que seja fricção e tensão, não é? Esfregar as mãos umas nas outras, fechar as mãos, fazer força, é também errado em termos de comunicação, porque prejudica a mensagem que estamos a tentar transmitir. Tudo o que seja mexer no cabelo, mexer nas orelhas, mexer no rosto, tudo o que seja um autotoque é de evitar também. Colocar mãos nos bolsos, mãos nos cintos, mãos numa camisola, é também de evitar. Assim como é de evitar falar sempre com as mãos apoiadas em algum sítio, muitas vezes não é apoiadas, é agarradas, porque o aluno está ali a deixar a sua atenção na secretária, no quadro. Se estou agarrada a alguma coisa, não estou a comunicar, e é importante que eu possa comunicar com as mãos. Sobretudo, nós latinos falamos muito com as mãos, e as mãos são importantes porque ajudam a transmitir uma determinada ideia. E deve ser a ideia certa. E mais uma vez, é possível pegar na gestualidade, torná-la um domínio ensinável, começar por ver o que não se deve fazer para a seguir encontrar um conjunto de gestos que podemos estudar. Podemos estudar com os alunos o que é a gestualidade natural e, sobretudo, estilizar a gestualidade em 3 tipos. Os gestos neutros,
são aqueles gestos que não impedem, não são barreiras à comunicação. Falávamos já deles no ano passado, no webinar que dedicámos à oralidade, e são, por exemplo, a cúpula do poder, que se situa na zona do umbigo, é uma posição de conforto que evita toda a gestualidade de nervosismo. Este tipo de gesto é muito bom porque, para além de transmitir algum conforto ao aluno, permite depois abrir para gestos que sejam mais expressivos, ou um gesto de pousar a mão uma sobre a outra, é também um gesto de conforto, e que permite resolver aquele problema, que às vezes é um dilema, de o que fazer às mãos que me estão aqui a atrapalhar. E para além destes gestos de neutralidade, podemos trabalhar com os alunos gestos de ênfase e gestos simbólicos. Os gestos de ênfase são gestos que ajudam a sublinhar alguma coisa. Se eu estiver, por exemplo, a enumerar, eu posso dizer isto é assim, e assim, e assim, ou isto é importante. Então, são gestos que destacam, que são gestos que estão a pôr um negrito num determinado momento do texto. Ou podemos também trabalhar gestos simbólicos. Isto é enorme, ou isto é fantástico, ou isto é pequenino, ou isto não interessa assim nada, isto é muito importante. Portanto, são gestos que traduzem também palavras e que os alunos podem trabalhar para enriquecer determinados momentos do texto. A maioria do texto estará muito entre o gesto neutro e um gesto de ênfase aqui além. E depois escolher 3 ou 4 gestos simbólicos, para que o aluno tenha consciência do que está a fazer. É isto que é importante. E que perceba que ali adotou este gesto e acolá adotou outro. E, sobretudo, que consiga encontrar um equilíbrio de gesto de neutralidade para que possa evitar todos os gestos que são não comunicativos. É também importante aqui trabalhar a questão da orientação das mãos. Os alunos devem saber que mãos viradas para baixo são mãos mais agressivas, mais autoritárias e transmitem um texto que veicule mais estas ideias, ao contrário de mãos viradas para cima, que são mãos mais comunicativas. Ou assim. Portanto, devemos orientar as mãos entre a lateralidade e o virar para cima, porque isto permite a comunicação, e menos para baixo, que é mais tenso e mais negativo ou mais impositivo. Portanto, tudo aspectos a serem trabalhados ao pormenor e que os alunos interiorizam muito bem. Ensinem-lhes a cúpula do poder e queiram ver na próxima apresentação de qualquer atividade oral, de qualquer texto oral, os alunos a adotarem a cúpula do poder com a maior das naturalidades. É extraordinário. Para além disso, então, após termos estudado a questão da gestualidade, podemos adaptá-la de novo a uma situação real de comunicação. Imaginem que desta vez o desafio era apresentar aos colegas de turma, num contexto semi-formal, escolar, um texto de apreciação crítica de um filme. E o objetivo comunicativo era convencer os colegas a visionar uma curta-metragem, através desta apreciação crítica. Que gestos adotaríamos? Podíamos seguir, por exemplo, para uma curta-metragem, que seria o filme a apreciar, que vos vou propor já de seguida, que é muito interessante porque não tem texto verbal. É uma curta-metragem que vive do som e da gestualidade. O que faz dela um elemento muito interessante para trabalhar a questão da gestualidade e que pode ser muito rica, quer para trabalharmos a gestualidade como conteúdo, pelo exemplo, que pode ser imitado mimeticamente, quer para tornar esta curta-metragem um objeto de avaliação e de apreciação crítica. Para podermos depois ver o caminho que podemos adotar em sala de aula, vamos agora visionar um bocadinho da curta-metragem. A curta-metragem intitula-se O Vendedor de Fumo, é uma curta-metragem espanhola que está disponível na internet e resultou de um projeto de uma escola de animação entre o professor e um conjunto de alunos que estudam animação e que foi muito premiada, que é de facto um documento muito interessante e extraordinário para trabalhar em sala de aula. Vamos então ver um bocadinho.
E o que acontecerá depois a este vendedor de fumo? Convido-vos a verem o Visionário, o filme e a curta-metragem com os vossos alunos. Se pensarmos nesta curta-metragem como um exemplo de exploração da gestualidade, encontramos ali muitos casos que podemos estudar com os alunos e podemos também aproveitar com algum mimetismo ou reconfigurar, adaptando a diferentes situações. Se quisermos usar a curta-metragem como ponto de partida para a preparação da atividade de uma expressão oral, esta permite trabalhar em simultâneo quer o plano textual, no âmbito do género texto de apreciação crítica, quer o plano não textual no âmbito da gestualidade, trabalhando, como vos sugeria mais atrás, um aspecto específico da oralidade no âmbito do não verbal. E isto permitiria, por exemplo, fazer uma planificação do texto em 3 partes. Numa primeira parte, os alunos apresentariam a curta-metragem, de seguida fariam uma síntese da ação, contando a história toda ou talvez não, e numa segunda parte, apreciando elementos da curta-metragem. Deixo aqui 2 exemplos, a ausência de texto, eu tenho a ausência de música, mas é a ausência de texto, e a mensagem. E numa terceira parte, poderiam fazer uma apreciação global e terminando com um convite a visionar a curta-metragem. Esta planificação pode ter uma planificação simultânea para a gestualidade, ou seja, o aluno, sabendo agora o que deve evitar em termos de gestualidade e o que deve trabalhar, pode trabalhar os gestos adequando-os a cada um dos momentos da apreciação crítica. Na primeira parte, fará sentido, por exemplo, trabalhar gestos de enumeração. Esta curta-metragem foi realizada por A, por B, tem música de X, ganhou aquele prémio. Podemos trabalhar, por exemplo, este tipo de gestualidade. E também, no momento da síntese da ação, podemos trabalhar muitos gestos simbólicos. Ele trabalhava e fazia fumo, o fumo convertia um pequeno ramo num avião. Estão a ver, há aqui uma série de gestos que os alunos podem explorar e que dão corpo também à voz. Na segunda parte, podemos trabalhar a gestualidade, sobretudo neutra, que se transformará em gestualidade de ênfase quando o aluno fizer a avaliação. O facto da mensagem veicular X é muito interessante e da cúpula do poder
passamos para o destaque, o sinalizar, o negrito de alguma parte do texto. E na terceira parte, combinar gestos de ênfase, partindo sempre da neutralidade. Os gestos de neutralidade são a base do texto e é a partir deles que se constroem outros. Para os gestos simbólicos, venham ver, convido-vos a ver esta curta-metragem. Tenham as sensações que eu tive, desenvolvam ideias como eu desenvolvi. Estão a ver? Toda a gestualidade é aqui provocada e se for pensada, planificada, estaremos perante um texto oral muito mais rico, muito mais completo. E quando chegar, voltamos outra vez ao fim, por onde começamos, quando chegar o momento da avaliação, e pensando também na avaliação por rubricas, que agora está no nosso panorama de ensino, será muito mais evidente aquilo que queremos avaliar. E aquilo que vamos pedir aos alunos que considerem na sua autoavaliação. No plano cinésico vamos avaliar apenas a gestualidade. Em 4 parâmetros, acompanha o texto de gestos, apresenta alguns gestos, mas nem sempre são adequados, apresenta gestos adequados, mas de vez em quando falham, os gestos são todos adequados e são expressivos, estão a ver, há todo um caminho que pode ser feito e que as rubricas se prestam muito bem a avaliar. Posso também avaliar a postura se já a trabalhei no período anterior ou centro-me só na gestualidade. E no âmbito do plano textual, possa prestar atenção só à estrutura do texto, o aluno estruturou o texto com falhas, sem falhas, de forma a respeitar, não respeitou, as ideias selecionadas foram desenvolvidas, não tiveram qualquer pertinência. Desta forma, e seguindo esta metodologia de observação da atividade direta, o professor com mais propriedade consegue avaliar e dizer ao aluno em que patamar ele se situa e o que é que lhe falta fazer para evoluir, quer no plano do texto, da estrutura do texto, por exemplo, quer no plano da gestualidade. E tudo o resto, perguntar-me-ão, tudo o resto virá no caminho. Na próxima abordagem vamos tratar, por exemplo, o olhar, mas façamos uma coisa de cada vez, porque assim os alunos vão conseguir perceber o caminho a seguir, vão conseguir sentir a evolução que estão a ter no plano da oralidade, vão sentir-se muito mais confiantes para as suas apresentações orais e terão naturalmente um sucesso mais evidente. E o professor também se sentirá muito mais confortável porque sabe o caminho que está a seguir e sabe concretamente e mais objetivamente aquilo que tem de avaliar. A questão que se coloca agora é de que forma um manual pode de facto acompanhar este ensino da oralidade, sobretudo este ensino da oralidade no plano não verbal, com pequenos passos, como vos convidei hoje a considerar. É esta novidade que têm de estar muito atentos, porque o manual a par e passo vai trazer aspectos inovadores, que estamos certas vão contribuir e muito para a qualidade do ensino em Portugal. Obrigada e até muito breve.